Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana e eu moro na Nova Escócia, aqui no Canadá. Então esse canal é para falar um pouquinho sobre o estilo de vida, coisas de diferente que tem no Canadá e no Brasil, para ser tipo um diário da minha vida mesmo. Então sejam muito bem-vindos. Se você tem interesse em saber mais coisas do Canadá, em viajar, então já deixa aqui o seu like no vídeo, também se inscreva no canal porque eu vou postar várias informações e também segue aqui o meu perfil para dar um apoio, beleza? Então, o vídeo de hoje, eu já tô aqui com as minhas anotações para eu não esquecer o que eu tenho que falar, é sobre como eu consegui o meu emprego. E, gente, eu acho que, tipo assim, vai depender de muitas coisas assim que você chega aqui no Canadá, mas pra mim, especialmente, foi bem fácil conseguir um emprego. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência, como que foi esse passo a passo, as coisas que eu fiz, pra que quando vocês chegarem aqui, quem estiver procurando dica de como arranjar um trabalho, vocês consigam também conseguir facilmente como eu consegui. Então, o primeiro passo, né, quando eu cheguei aqui no Canadá foi ver como eram os currículos que eu tinha que fazer. Porque o currículo do Brasil, ele é diferente, ele tem outro formato. Então eu pesquisei, né, na internet modelos, e aí eu peguei um modelo e simplesmente fui mudando lá as minhas informações. Então, algumas coisas que eu acho bem diferentes do currículo do Brasil pro do Canadá seriam que no currículo do Canadá você não precisa colocar foto. Na verdade, eles não gostam que você coloque foto. Ele é bem resumido, na verdade, tipo assim, você coloca a sua formação, né, coisas que você já estudou, e daí você também coloca ali as suas habilidades, tipo, você é proativo, você é organizado, sabe, alguma coisa assim. E aí você também coloca o seu objetivo, o que você está procurando no emprego, e é importante, como a gente é de fora, né, imigrantes, colocar no currículo o status do seu visa. Então você tem que colocar lá se você é estudante, se você tem visto de turista, se você tem visto de trabalho, porque você precisa do visto de trabalho para eles te contratarem. Então é basicamente isso, ele é bem tranquilo de fazer. E depois de mais ou menos 3 semanas que eu tinha chegado aqui, foi quando eu comecei a fazer as minhas aplicações para vagas de emprego. Então as primeiras 2 semanas foi o início do college do meu marido e a gente teve que se mudar de Airbnb. Então foram aí, foi um começo um pouco agitado, então eu não consegui já de imediato procurar emprego. Então quando eu tava ali na minha 3ª semana, eu comecei a mandar o meu currículo para vagas que eu fui vendo na internet mesmo. E qual site que eu usei? Eu usei o Indeed, que a gente também tem o Indeed no Brasil, mas por experiência própria, no Brasil não funcionou, eu nunca consegui nenhum emprego por esse site. Mas aqui ele é muito confiável, ele realmente funciona. Então, mais ou menos assim, na segunda-feira, eu comecei a mandar currículo. Eu mandei para várias vagas lá que eu achei no Indeed, qualquer coisa. Para trabalhar no shopping, para trabalhar no restaurante, para trabalhar com limpeza, tudo que tava lá aparecendo pra mim, tipo, nos horários que eu podia trabalhar e com os requerimentos, né, que eu me adequava, eu fui enviando. E nesse mesmo dia eu recebi 3 ligações para fazer entrevistas de emprego. Sim, foi assim, muito rápido. Eu acredito que seja porque eu cheguei aqui no final do verão. No verão tem muito mais emprego que no inverno, isso é verdade. Então se você chegar aqui no inverno, talvez seja um pouco mais difícil para você arranjar o seu primeiro emprego. Mas aí eu cheguei e tipo, eles estavam contratando bastante, assim, então eu dei muita sorte. E nesse dia eu recebi para 3 lugares diferentes. Pro hotel, que é onde eu trabalho, eu também recebi uma ligação da Bath & Body Works, que é uma loja de cosméticos que tem no shopping, e também recebi uma ligação da Winners, que é uma loja de milhões de coisas, vende roupa, vende decoração, vende maquiagem, tudo. E essa também era no shopping. Essa da Winners, eu já tinha uma indicação. Então, eu conheço um brasileiro que trabalha lá e ele tinha falado de mim pra gerente dele. Então, eu enviei o currículo e ela reconheceu meu nome, então ela deu uma preferência pra mim. Então, acabou que eu tinha essas 3 oportunidades. Aí, nessa mesma semana, eu fui fazer as 3 entrevistas. Na verdade, no dia seguinte, eu já fui fazer as 3 entrevistas. Eu fui de uma pra outra e depois pra outra. Foi uma loucura. Então, eu fui,
fiz todas as entrevistas e assim, quando eles te ligam, né, de primeira, eles já perguntam algumas coisas, tipo assim, você chegou aqui faz tanto tempo, quais são as suas pretensões, você tem a disponibilidade de horário de tal e tal, de dias, eles já fazem meio que umas perguntinhas, aí eles marcam uma entrevista pessoal mesmo, e aí você vai lá e eles vão conversar com você. E eu acho, assim, bem diferente das entrevistas que eu já fiz no Brasil, porque eles são bem diretos, assim, de tipo, eles fazem perguntas relacionadas ao trabalho. Então, por exemplo, nas lojas do shopping, eles me perguntavam coisas do tipo, se acontecer uma situação X, como que você lida? Com quem que você fala? Se acontecer isso, o que que você tem que fazer? O que você faria? Que é pra ver se você já tem uma noção básica, pra ver se você se adequa realmente àquela vaga que eles estão procurando alguém. No final das contas, eu passei nas 3 entrevistas, então eu tive que escolher pra qual dos lugares eu ia trabalhar e foi tipo assim, eu fiquei muito feliz porque eu vim pro Canadá sem conhecer ninguém, eu não sou fluente. O meu inglês, agora, ele é um intermediário, mas quando eu cheguei, eu tinha mais dificuldade ainda pra me comunicar, então era um pouco difícil, eu tava bem, assim, nervosa nesse dia das entrevistas, mas deu tudo certo, eu passei, e aí eu fui escolher qual dos 3 que eu ia trabalhar. Eu levei em conta o que tinha o maior salário por hora e também melhores benefícios. Porque os trabalhos do shopping seriam só meio período e eu receberia menos, não teria benefícios. Porém, seria um trabalho mais suave, né? Mais tranquilo trabalhar no shopping. E aí eu optei por ir trabalhar no hotel que eu trabalho hoje em dia, que me dá alguns benefícios a mais que normalmente as empresas aqui não dão. E também eu recebo mais por hora. Apesar de ser um trabalho mais físico, é algo que está em demanda. Então, se você está vindo para o Canadá, saiba que é muito fácil achar emprego, mas é emprego de você trabalhar em mercado, trabalhar no shopping, para você trabalhar com limpeza, hospitalidade. Então, são trabalhos que eles chamam de entry level, que é tipo trabalhos de entrada, se eu não me engano, que são assim, você não precisa falar inglês, né? A maioria, tipo, que nem o meu emprego, se eu não falasse inglês, seria tranquilo pra continuar trabalhando lá. E também eles são, tipo, mais tranquilos, sabe? Você não precisa de uma formação em si. Então, eu fiz essa entrevista na terça-feira, mais ou menos, se eu não me engano. E aí, eles me deram uma resposta na quinta, na sexta-feira, que eu tinha sido aprovada. E quando você é aprovado para uma vaga de emprego, eles te mandam por e-mail uma job offer, eu acho que é assim, que é tipo uma carta falando, olha, você foi aprovado no nosso processo, a gente quer que você faça parte do time, e aí você tem que dar um aceite nessa carta, e aí eles vão mandar mais informações pra quando você vai começar. Então, o meu processo foi muito rápido. Em uma semana que eu enviei o currículo, tipo, na segunda, na terça eu fui fazer a entrevista, na quinta ou na sexta, eles me mandaram uma aceitação e eu comecei a trabalhar na segunda-feira. Então, tipo assim, em uma semana eu consegui o meu emprego. E aí eu teve treinamento, aqui eles sempre dão treinamento, e eles são bem tranquilos. O Canadá, em geral, eu acho as pessoas muito tranquilas. Então, se você não entende algo, você pode perguntar, você pode pedir pra pessoa explicar 1000 vezes que ela vai fazer. Não tem, tipo assim... eles não ficam bravos, nem sem paciências, porque ele entende que você não é daqui, que você tá aprendendo, que é tudo muito novo. Então eles são bem tranquilos, bem legais nesse aspecto, sabe? Bom, e agora que eu falei, né, como que eu consegui o meu emprego, eu vou explicar mais ou menos com o que eu trabalho em si. Então eu trabalho num hotel, um dos hotéis eu acho mais cheios aqui. Não fica em Halifax, ele fica em Dartmouth, e ele é de uma rede muito grande que tem hotéis em todo mundo. Então, por ser uma empresa muito grande, eles podem oferecer uns benefícios melhores que empresas menores. Por exemplo, eles me dão alimentação lá, eu tenho direito a um insurance de saúde, que é tipo um seguro que cobre coisas que o governo não cobre, porque aqui eu uso a saúde pública. E tem algumas coisas tipo oftalmologista, psicólogo, coisas menores, assim, outras especialidades que o seguro público não cobre. Então, você ter esse seguro pago, digamos assim, da empresa, te dá esses benefícios a mais. Então, é bem melhor. E também tem dentista incluso, então eu pago uma parcela bem menor se eu precisar usar.
Também tem o fato de que, como o hotel é de uma rede muito grande pelo mundo, eu tenho desconto para poder usar os hotéis. Então eu só preciso falar com o meu manager e ele me dá um desconto que eu posso usar. Isso é muito legal, porque eu tenho interesse sim em viajar. Aqui no Canadá fica muito mais fácil de conhecer outros lugares, então eu quero sim usar esse benefício. E eles têm também outras coisas lá a longo prazo, sabe? Se você trabalha muito tempo na empresa, você pode ir trocando de cargo, você pode pedir e aplicar para outras vagas dentro da mesma empresa, mesmo que seja em outro lugar, até mesmo dentro do Canadá. Se você pedir transferência para outra província, eu acredito que eles te mandem, sim. E além, né, desses benefícios, tem um ponto que pra mim, a princípio, foi bom. Hoje em dia eu já não penso muito assim, mas quando eu cheguei e o meu inglês ali tava, né, tipo, num básico, intermediário, caminhando, eu não queria ter que trabalhar, assim, frente a frente com pessoas falando inglês. Porque eu me sentia muito insegura de não entender, de não conseguir me expressar. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade pra me expressar, então eu ainda não me sinto eu mesma em inglês. Então, esse trabalho, pra mim, ele foi muito bom porque eu faço as coisas sozinha, eu não preciso ficar conversando e falando com os hóspedes, a não ser que eles venham perguntar alguma coisa pra mim, mas é bem tranquilo. E eu tô falando aqui, mas eu nem falei. Eu trabalho como housekeeping, que é o quê? A camareira. Eu sou camareira do hotel, então eu chego lá, o meu turno é de 8 horas, eu trabalho de manhã e de tarde. Eu limpo os quartos, né? Eu faço toda a troca de lençóis, de toalhas, de lixo, tudo isso. Então a gente arruma os quartos, deixa tudo limpinho para as pessoas ficarem no hotel. Então, como é assim uma coisa que a gente meio que não esbarra com as pessoas, quando a gente vai limpar os quartos as pessoas não estão lá, então é muito tranquilo, eu não tenho esse cara a cara que eu tenho que ficar falando muito inglês com as pessoas. No começo era isso que eu queria mais ou menos. Hoje em dia eu já não gosto muito tanto porque eu não consigo praticar tanto o meu inglês. Então eu pratico mais ele quando eu saio com pessoas. Assim, na hora do meu almoço eu converso mais inglês porque tá todo mundo lá na cozinha. Coisas assim, sabe? Mas por enquanto esse é o meu emprego. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar nele. Agora já faz o quê? 8 meses que eu tô lá. Então assim, consegui esse emprego no meu primeiro mês de Canadá e tô nele até agora, porque eu sinto que ele pode me dar alguns benefícios a longo prazo que valem a pena eu continuar lá, apesar de ser um trabalho bem braçal, bem físico. Eu sofro às vezes, penso em desistir, mas continuo, porque a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que pensar no além, e eu sei que esse trabalho ele tem muitas oportunidades pra me dar, então eu vou continuar nele por enquanto, mas se eu trocar de trabalho também eu vou trazer atualizações pra cá, pra mostrar como que eu procurei, como que eu consegui outro emprego, tá bom? Então é isso, pessoal, eu fiz esse vídeo pra ser uma coisa mais rápida, mais curtinha, só pra vocês terem aí mais ou menos ideia, pra vocês entenderem mais ou menos como funciona esse processo de arranjar um emprego aqui no Canadá, e desejo muita sorte pra vocês que querem vir, que querem vir trabalhar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima!